Ana Paula, o título da sua tese é Impacto do Programa Bolsa Família sobre a aquisição de alimentos em famílias brasileiras de baixa renda. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Bom, o título da minha tese já indica bem o que eu estudei, né? O objetivo foi, de fato, avaliar o impacto do programa Bolsa Família sobre a compra de alimentos de famílias de baixa renda no Brasil. A primeira etapa desse estudo foi fazer um levantamento da literatura, né, do que já se existia em relação a isso, e também para entender um pouco mais sobre o histórico dos programas de transferência de renda no Brasil. O Bolsa Família surgiu em 2003, mas antes dele já existiam outros programas de transferência de renda, tanto no nível federal quanto em alguns municípios. A partir da década de 1990, que surgiram algumas experiências de transferência de renda e, aos poucos, ela foi sendo aprimorada. Então, se incluiu a questão da transferência ser condicionada, né, que significa não apenas transferir um valor monetário, mas também as famílias que recebem esse benefício, elas têm que cumprir uma agenda, tanto na área da saúde quanto na área da educação, que é em relação à vacinação das crianças, ao pré-natal das gestantes, à frequência escolar também. Então, foi aliada tanto à transferência do valor monetário quanto à condicionalidade, que a gente chama, né? Essa contrapartida das famílias. Então, foi na década de 2000 que os programas de transferência de renda foram aprimorados e se expandiram, né? Em 2012, cerca de 14 milhões de famílias brasileiras eram beneficiadas pelo programa. Então, além de ser um programa que vem ao longo do tempo reestruturado, ele também, a abrangência dele vem aumentando muito. E com isso também existem estudos já que avaliaram o impacto do programa Bolsa Família sobre a desigualdade de renda, que acho que é a consequência mais direta do impacto desse programa, né? Que é, de fato, oferecer renda a quem, de fato, não tem acesso. E também sobre outros resultados na saúde. Recentemente foi publicado até, inclusive, no Lancet, uma revista científica super famosa, um estudo sobre o impacto do Bolsa Família sobre a mortalidade infantil. Um estudo foi feito longitudinal, ao longo de 5 anos, e verificou um impacto positivo do programa Bolsa Família sobre a mortalidade infantil. E sobre a desigualdade de renda, já são vários estudos que mostram a contribuição do programa em específico para a redução do coeficiente de Gini, que a gente chama, é um coeficiente que mede a desigualdade de renda nos países. Claro que não foi o único fator que fez essa redução, né? Mas no Brasil como um todo, 20% dessa redução foi associada à presença do programa Bolsa Família. E apenas na região Nordeste, onde de fato a maior parte das famílias beneficiadas está concentrada, essa redução foi de mais de 40%. Pois é, Ana Paula, quando você avalia o impacto na aquisição de alimentos, você olha como eles estão utilizando parte do dinheiro do Bolsa Família para comprar alimentos, que tipo de alimentos eles estão comprando, ou você consegue medir também o benefício à saúde que esse alimento comprado traz à pessoa que recebe Bolsa Família? Eu avaliei diretamente o gasto com alimentos, né? Porque eu usei os dados da pesquisa de orçamentos familiares. É uma pesquisa coletada pelo IBGE de 2008 e 2009 e ela avalia tudo que a família comprou e tudo que a família recebe de rendimentos durante um período de uma semana. Então, são dados muito ricos, que eles, de fato, registram todo tipo de gasto com alimentos e, com isso, eu consegui avaliar o total do gasto com alimentação, que já é importante, né? E também o quanto que esse gasto se reverteu em energia, ou seja, em calorias, o que, de fato, aquilo foi consumido pelas famílias. Eu avaliei tanto o gasto total quanto o gasto por grupos de alimentos. E aí, quando eu avaliei por grupos de alimentos, eu pude identificar grupos de alimentos que são considerados mais saudáveis, que são recomendados pelos guias alimentares de ser consumidos, quanto grupos de alimentos que são já considerados não saudáveis, se consumidos em excesso, são prejudiciais à saúde. Você falou do total gasto.
Só para que fique claro, qual é o valor hoje do Bolsa Família e quanto disso eles gastaram em alimentação? Tá. O valor médio do benefício dessas famílias que eu estudei foi de R$20 por pessoa, por mês. E houve um gasto com alimentos de cerca de, eu avaliei o gasto semanal, né? Não foi o gasto mensal, mas foi um gasto de cerca de R$10 com alimentação. Então... Metade por pessoa, dá para dizer isso ou não? Na verdade foi um pouco menos, porque foi uma relação mensal, foi um pouco menos que isso. E dentro desse gasto, o que eu vi é que eles consumiram mais alimentos in natura, ou minimamente processados, que a gente chama, que são alimentos frescos, que não passaram por nenhum tipo de processamento industrial, principalmente de carnes, de hortaliças, que são legumes e verduras, e raiz e tubérculos, que são considerados alimentos saudáveis e que, a maioria das vezes, são mais caros e de difícil acesso à população de baixa renda. Mas também houve um aumento do gasto com ingredientes culinários, como açúcar e óleo vegetal, que já são alimentos mais baratos, mas que garantem um aporte de energia para essas famílias. Ou seja, é bom também. Ou seja, é bom também. É o contrário, por exemplo, do... Não sei se eu posso chamar o chocolate de um alimento não tão bom, mas é um chocolate que, que contribui bastante para a energia que você também mediu, é isso? O chocolate, a gente já avalia que, de fato, ele leva a um consumo excessivo, né, de calorias. Então, de fato, não é tão saudável quanto, por exemplo, óleo, que ninguém toma óleo puro, né? Então, vai usar o óleo na preparação culinária, isso vai exigir um certo preparo, vai exigir que ela inclua alimentos como carnes e hortaliças, arroz e feijão, né, que são considerados adequados e saudáveis. Então, por isso a gente pode dizer que o óleo, apesar de ser muito calórico, ele pode ser utilizado nas preparações culinárias. Já os chocolates, os doces, refrigerantes, que são já prontos para o consumo, aí, de fato, eles acabam levando a um consumo excessivo de calorias. Você fez essa medição toda com base, né, numa pesquisa ampla, orçamentária, é esse o nome exato? Pesquisa de orçamentos familiares, a POF a gente chama. E são quase mais de 55 mil pessoas, é isso? Isso. E como você trabalhou com tudo isso? Essa pesquisa está à disposição dos pesquisadores e você pega e faz como exatamente? Isso, essa pesquisa, assim como as anteriores, ela está disponível, ela é gratuita, ela é de fato bastante complexa de ser trabalhada. Mas eu faço parte de um grupo de pesquisa que já há muito tempo trabalha com esses dados, então tem bastante conhecimento de como usar. Eu selecionei dentro dessa amostra, que a amostra é representativa do Brasil como um todo, eu selecionei os domicílios de baixa renda, ou seja, domicílios que possuíam renda até R$210 mensais. Então, eu queria comparar, de fato, as famílias que fossem elegíveis para receber o programa Bolsa Família, mas não recebiam por algum motivo, com as famílias que, de fato, estavam recebendo. Ou seja, dentro desses 210, você tinha grupos de famílias recebendo o Bolsa Família e algumas que estavam fora do programa. Eu avaliei 11 mil famílias, cerca de metade dessas famílias eram beneficiadas pelo programa e a outra metade não era beneficiada. Justamente para comparar. Isso. E, além disso, eu também precisei usar um método para que essas famílias fossem semelhantes a outras características que são influenciadas, que influenciam no gasto com alimentação, como, por exemplo, a região onde elas moram, a área, se é urbana ou rural, o número de crianças, o número de pessoas no domicílio. Então, eu usei um método que é chamado de pareamento com o score de propensão, que ele faz com que as famílias beneficiadas e não beneficiadas pelo programa fossem homogêneas em relação a todas as características, e a única diferença entre elas era pertencer ou não ao Bolsa Família. Então, com isso, a gente conseguiu avaliar, de fato, o impacto do programa e não de outras características que também poderiam estar influenciando nessa relação. E daí, você pegando essa comparação direta, você vê que as famílias beneficiadas gastam, posso dizer, mais e melhor com alimentação ou não? Eu diria que sim. Tem um maior gasto com alimentação.
na verdade, a magnitude, né, o valor de fato dessa diferença, apesar de ser significativo, não foram valores exorbitantes. Então, o que a gente identificou é que eles gastam mais, mas eles gastam mais com alimentos que já faz parte do hábito dessas famílias. Então, de fato, não é que elas mudaram o hábito, elas passaram a comer mais saudáveis por conta do programa. Porque o programa não tem nenhum tipo de ação relacionada à promoção da alimentação saudável. Ele apenas transfere a renda e a família escolhe com que ela vai gastar. Nesse caso, não condiciona o dinheiro à compra de um alimento saudável. Isso, a pessoa compra o que quiser. O que ela quiser. Então, a gente verificou que tem esse aumento com alimentos saudáveis, o que foi muito positivo, e que não houve nenhuma mudança em relação aos produtos prontos para o consumo, que são os alimentos que levam a maior aporte de energia, que estão relacionados com até a presença de obesidade no Brasil e em outros países. Elas conseguiram melhorar, de certa forma, a alimentação com esses alimentos que já são mais caros, né? Como eu disse antes, são alimentos mais caros, então isso dificulta o acesso. Mas acho que só o programa Bolsa Família não é suficiente para, de fato, melhorar a alimentação como um todo. Tá? Isso como já era esperado, né? Acho que a gente já sabia que só garantir a renda não é garantia de que as famílias vão ter, de fato, uma alimentação saudável. Porque elas seguem, na verdade, o comportamento da população brasileira como um todo, né? Assim como famílias de alta renda, né? Classe média e tudo. Então, a gente não esperava que houvesse, de fato, uma grande mudança em relação a isso. E dá para entender por que ou especular o porquê dessa diferença? Quem recebe compra mais e melhor? Ou é difícil chegar a esse ponto com um banco de dados tão grande, assim, com resposta de questionários? Bom, tem algumas possibilidades, né, para a gente poder explicar esses achados. Uma delas é que essas famílias já tinham a disponibilidade desses alimentos no local, elas já tinham esses alimentos presentes, mas, de fato, não tinham a renda para conseguir adquirir esses produtos, e com isso o Bolsa Família conseguiu fazer com que havia um déficit, digamos assim, né? Elas queriam consumir, mas de fato a renda estava muito abaixo do que elas poderiam comprar. Além disso, o fato delas participarem de algumas ações, né, do governo federal que estão relacionadas à condições de saúde, por exemplo. Elas têm que ter esse acompanhamento na unidade básica de saúde, apesar de não ter nenhuma relação com a alimentação, né, nenhuma orientação com a alimentação, só o fato de melhorar o acesso a serviços de saúde, melhorar o acesso à educação, pode fazer com que essas famílias tenham algum conhecimento a mais, alguma troca a mais que fez com que elas conseguissem aumentar esse gasto com alimentos saudáveis. Mas isso é só uma suposição, a gente de fato não avaliou isso. Ou seja, ainda que indiretamente dá para a gente levantar essa possibilidade de que a determinação, sim, de frequentar o médico, o posto de saúde, pode estar proporcionando a essa pessoa orientações que ela não tinha antes e que aí sim acabam gerando impacto na melhora da alimentação, é isso? Claro que isso exigiria um estudo específico, isso. Mas é uma hipótese que pode ser levantada. É uma possibilidade. Existem estudos que avaliam essa relação entre as condicionalidades em saúde e o que de fato está se revertendo na população. Então, claro que aumenta a proporção de crianças vacinadas, aumenta o número de consultas no pré-natal, né, com as gestantes que são beneficiadas do programa. Então, esse ambiente todo pode estar relacionado com algum tipo de orientação. Mas isso, como não existe nada direcionado para isso, a gente não pode garantir que seja por conta disso. Acho que é mais por conta de uma necessidade que antes havia já, mas era reprimida, digamos assim, né, por não ter acesso a essa renda, e que a partir do Bolsa Família foi possível para essa família comprar esses alimentos que eram mais caros e que fazem parte já da alimentação delas, né? São alimentos que são já culturais, raiz e tubérculos, né? A gente consome muito raiz e tubérculo no Brasil. Então, não é que elas
mudaram o hábito, mudaram a cultura delas. Ou seja, ainda que não tenha proporcionado a mudança, garantiu a possibilidade de uma alimentação saudável. Exatamente. Você disse que trabalhar com esses dados todos, mais de 55 mil respostas, 11 mil famílias, é isso? Isso. Você disse que isso foi difícil. Por quê? A dificuldade é prática de tabulação de dados, de análise, exige tempo? Qual é a dificuldade maior ou quais são as dificuldades? Bom, as dificuldades é porque esse banco de dados, como ele é de uma amostra que representa o Brasil como um todo, você tem que ter muito cuidado como você vai trabalhar com ele. Então, primeiro, em relação aos alimentos, para você ter uma ideia, a gente obtém os dados da caderneta de despesas coletivas. Nessa caderneta são registrados todos os alimentos e bebidas comprados pela família durante 7 dias. Isso equivale a mais de 800 mil registros de alimentos e bebidas. Então, você imagina, para a gente conseguir identificar primeiro quais são os alimentos e bebidas que a gente vai conseguir identificar, esses alimentos a gente converte em energia, usando tabelas de composição, porque lá no banco de dados tem informação em gramas e o preço gasto com cada alimento. A partir de tabelas de composição de alimentos, a gente faz a conversão disso em energia e aí sim começa a trabalhar com esses valores também. Então, a gente usa o preço e a energia. Aí a gente tem que usar esses dados também de uma maneira agregada. O que significa isso? Não dá para eu avaliar um único domicílio. Por quê? Porque eu tenho a informação de gasto apenas de uma semana. Esse é um período de referência muito curto para eu poder avaliar um domicílio apenas. Então, eu tive que fazer uma análise agrupando os domicílios que eram semelhantes, né, que recebiam benefício e tinham a propensão semelhante de pertencer ao programa, com pelo menos 4 domicílios, para que eu pudesse garantir pelo menos um mês de compra de alimentos. Né? E aí, com esse dado agregado, com essa combinação de domicílios, aí sim eu pude trabalhar com essa comparação do valor médio do consumo, tanto das famílias beneficiadas quanto das não beneficiadas pelo programa. Enfim, isso são muitos procedimentos estatísticos, tem que entender não só do banco de dados, mas como você vai, qual tipo de análise estatística você vai utilizar, porque, de fato, a complexidade é bem grande. Não é impossível, a gente trabalha já há muito tempo e foi com essa experiência anterior que foi possível abordar esses dados de uma maneira diferente. Até então, a gente sempre trabalhava com esses dados usando os extratos, que a gente chama no IBGE, que é o conjunto de domicílios que o próprio IBGE já calcula para avaliar a alimentação da população brasileira como um todo. Então, eu tive que fazer uma mudança nessa avaliação para poder comparar as famílias beneficiadas e não beneficiadas e que elas fossem também semelhantes em relação às características socioeconômicas. Você disse várias vezes a gente trabalhou, isso porque os dados que você apresenta no seu doutorado foram trabalhados pela equipe com a qual você trabalha na Faculdade de Saúde Pública, é isso? O seu grupo de pesquisa? Isso mesmo, é o NUPENS, né? O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. O NUPENS já tem assim, uma grande experiência trabalhando junto com o IBGE, inclusive, na análise desses dados. Então, com isso, eu consegui escolher a técnica mais adequada, que foi o pareamento com score de propensão, e aplicar essa técnica num banco de dados tão complexo, mas ao mesmo tempo tão rico e tão importante para avaliar o impacto do Bolsa Família. E esse grupo de pesquisa tem pesquisadores de que áreas exatamente? Pessoas apenas da saúde ou vocês agregam estatísticos que ajudam nisso tudo? Nesse momento, mais pessoal da área da saúde mesmo. Então, são nutricionistas e médicos que trabalham com esses dados, já têm essa experiência. No IBGE, claro, tem estatísticos que trabalham, eventualmente algum estatístico também colabora nessas pesquisas. E esses dados têm que ser tabulados em alguns softwares específicos para isso? Isso. A gente utiliza o Stata, é um software pago, mas é um software que permite também que a gente trabalhe, a gente não ficar muito preso na análise. A gente pode, inclusive esse tipo de método que eu usei, eu pude baixar da internet um aplicativo específico para usar no Stata. A
para analisar esses dados. Então, ele permite essa liberdade de usar os dados e fazer as análises que a gente quiser. Ana Paula, você dividiu essas famílias em 2 grupos, famílias que ganham até R$210 por mês, esses 2 grupos, um com famílias atendidas e outro com famílias não atendidas pelo Bolsa Família. Você também fez um outro corte que separa o tamanho da renda, pessoas de baixa renda e renda ainda mais baixa, é isso? É, isso mesmo. Por quê e quais os resultados apareceram? Bom, a ideia de avaliar estratificar esses dados foi de verificar se havia alguma diferença do impacto do programa Bolsa Família entre os domicílios extremamente pobres e os domicílios pobres, ou seja, a gente dividiu ao meio em relação à renda, né, que era os extremamente pobres eram os que recebiam até R$134 mensais e os pobres recebiam de R$134 a R$210 mensais. Então, a ideia era verificar se entre os extremamente pobres, ou seja, os que eram mais necessitados, que precisavam de mais desse dinheiro, haveria um impacto maior do programa Bolsa Família. Mas não foi o que a gente encontrou. A gente encontrou que, olhando para os extremamente pobres, não houve diferenças na aquisição de alimentos entre famílias beneficiadas e não beneficiadas pelo programa. A gente só observou as diferenças entre os domicílios pobres apenas. Isso também gerou uma grande discussão, né, até na minha banca, tal, porque não era o resultado esperado. A gente esperava que entre os de fato mais pobres houvesse maiores diferenças. Mas, como eu tive que aplicar o método do score de propensão novamente, eu acabei rearranjando a amostra e, com isso, ficou mais difícil de comparar o que os extremamente pobres, o que aconteceu de fato entre os extremamente pobres e por que esse efeito não foi encontrado entre eles. Talvez o valor do Bolsa Família não foi suficiente, mesmo assim, para que, de fato, eles mudassem ou aumentassem o consumo de alimentos. Mas isso é só uma hipótese também. Ou seja, a sua pesquisa traz muitos dados que revelam fatos que eram hipóteses e que se comprovam agora, porém abre uma série de outras possibilidades e, eu diria, necessidades de avaliação. Você começou dizendo dos vários estudos que estão observando essa questão da transferência de renda, porém ainda há um largo campo de pesquisa no Brasil e necessidade de pesquisas que vão justamente amparar também as políticas públicas, não? Com certeza. Antes de fazer esse estudo, eu também fiz uma revisão sistemática da literatura, avaliando o impacto do programa Bolsa Família sobre tanto o consumo de alimentos, quanto o estado nutricional das famílias, quanto a segurança alimentar dessas famílias. Então, eu identifiquei que são muito poucos estudos no Brasil publicados em relação a isso, que avaliam o impacto do programa sobre alimentação e nutrição como um todo. Foram apenas 12 estudos, e entre eles, alguns apresentaram também problemas em relação à metodologia do estudo. Então, a amostra era muito pequena, era localizada apenas num município, ou então os estudos que não fizeram esse controle para outras variáveis, como, por exemplo, renda e região. Então, quando você faz a comparação, por exemplo, do quanto as crianças, né, a informação sobre peso e altura de crianças, você compara isso sem ter esse ajuste por renda, você não sabe se essa diferença na desnutrição, por exemplo, foi provocada pelo programa Bolsa Família ou se foi por algum outro fator, como renda, como a região, como, enfim, são vários fatores que influenciam a desnutrição, que não apenas do programa Bolsa Família. Então, acho que essa é uma das motivações também da gente querer fazer esse trabalho com um rigor metodológico importante, porque os estudos que existem são poucos e, mesmo assim, nem todos conseguem fazer essa comparação da melhor maneira possível. E no Brasil, a gente sabe que o hábito de avaliar programas e políticas públicas por parte do governo é ainda incipiente, né? Então, o que geralmente acontece é que, como o caso do Bolsa Família, ele foi lançado, foi criado na junção de outros programas que já existiam, então não se existiam mecanismos de avaliação e monitoramento do programa
em relação à alimentação e nutrição, principalmente. E aí, com isso, a gente teve que correr atrás e usar dados que já estavam disponíveis para poder fazer essa avaliação. É importante dizer da necessidade desses estudos, uma vez que é um volume bastante grande de dinheiro e mais do que isso, enfim, é um dinheiro que é direcionado a uma causa urgente e que, se muitas vezes mal orientado por falta de informação, pode acabar, a gente pode estar perdendo um tempo e a possibilidade de direcionar e atingir um objetivo mais efetivo, né? Com certeza. E ainda assim, quando a gente vê algumas avaliações que existem por parte do governo, e nessas avaliações acabam acontecendo, ainda a gente não fica sabendo, né? Acaba sendo uma avaliação, claro, é importante ter o governo ter a sua avaliação interna, né? Poder acompanhar os programas internamente, mas sem haver uma publicação, sem haver uma discussão com a academia, discussão com a sociedade como um todo, fica mais difícil a gente poder acompanhar e poder, enfim, opinar, né? Porque não poder também ajudar nessa construção dessas políticas, né? Então, foi um dos problemas também. Eu já vi que tem estudos de avaliação de impacto, mas o acesso a esses estudos ainda é pequeno. Ana Paula, vou encerrar aqui com o convite, então, aos jovens pesquisadores para que mergulhem nesse tema. O Brasil precisa, claro que a ciência não se rende só à urgência social, enfim, mas é importante o impacto social da ciência. Fica o convite, espero que você tenha inspirado muita gente a isso. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho, Ana Paula. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de mostrar meu trabalho aqui para vocês.